pediu para gravar, né? Então, está gravando aqui a pré-reunião do Conselho de Líderes. Informal. Esse é o encontrão nossa cidade, né? E o Wander perguntou agora a respeito da ferramenta Zoom, né? E, bem, a ferramenta é o seguinte, a gente comprou uma anuidade dela pela associação, né? A diferença do que a gente comprou e da conta gratuita é que na conta gratuita você pode usar o tanto que você quiser, mas só 2 pessoas. Então, se for uma reunião de 2 pessoas, ok, não tem limitação de tempo nenhum. E você pode fazer uma reunião com mais pessoas, mas tem uma limitação de 40 minutos. Depois de 40 minutos, a reunião encerra, você pode começar outra, mas fica esse negócio daí de caindo o tempo todo e tal, né? E então a gente tem essa ferramenta. Hoje a demanda pela ferramenta não é tão grande assim pelos associados, né? Então está disponível, Wander. Se você quiser usar e pegar emprestado e tal, eu te passo aí como é que chama? O código aí para você entrar e tal. Ou você pode, simplesmente colocando esse endereço, ele já cai nessa página aqui de uma vez, né? Se você não tiver necessidade de gravar e de fazer coisas assim, é como se fosse uma sala pública. Você entra, não tem ninguém lá, você pode conversar com quem quer que seja. Se tiver alguém, vocês podem combinar, vou fazer essa reunião agora, depois você faz, ou tem jeito também de dividir em salas diferentes, né? Entendi. Não, seria para uso profissional, eu até te agradeço, mas seria o caso de ter uma conta própria, sabe? Tá. A gente está com um projeto em Libras, né, para fazer inclusão social no mercado, né? Não é para o surdo, é para o não surdo. Uhum. Nós estamos cogitando ter assistentes virtuais, que seriam tradutores em Libras, como uma ferramenta para atender as lojas. Ah, tá. Então, esse é o projeto que eu estou, no momento, desenvolvendo. Estou adiantando isso já com o CDL local aqui de Divinópolis, né? E pretendo expandir isso. Era mais nesse sentido, sabe? Eu tenho uma ferramenta que é o Bitrix, e ele dá uma condição também, sabe? Mas eu não tenho essa flexibilidade de salas e coisas assim. Eu te agradeço aí, mas assim, a experiência que você teve até hoje foi muito boa, né? Ótimo. E o investimento é alto para essa conta que você tem? Acho que é $150 por um ano. 150 por um ano? Uai, é muito barato. Vale a pena, assim, se você for usar, né, eu acho que para o Libras, né, para um assistente virtual, seria o caso de, né, você tem uma câmera filmando e o assistente virtual já fazendo a tradução simultânea, né? Agora, eu não sei até que ponto que você conseguiria usar isso para 2 grupos ao mesmo tempo. Entendi. Né? Eu vou me informar, beleza. Se tiver alguma coisa aí. Tá. Já o Totó. Renato. Oi. Não chegou mais ninguém? Você não quer falar do dia do idealista rapidinho, não? Falo. Que você quer? Eu tenho a maior preguiça de estar escrevendo. Que você quer que eu fale, Eliane? Não, umas coisas que eu queria saber, por exemplo, é muito difícil você começar uma atividade do dia do idealista e depois largar. Largar significa passar para frente o compromisso, deixar o grupo, né? Porque, na verdade, o meu papel hoje, eu acho que é o papel seu do primeiro dia. Ou seja, acho que o Wander pode estar sofrendo esse mesmo tipo de coisa. Porque, por exemplo, eu atualmente estou em 2 grupos. Seria o grupo do Nação, que eu estou dando pouca atenção, porque lá já está cheio de gente, tem a Mariana, que é já a nossa cidade, tem a Gabi, que, né, é bacana, competente e tudo mais, e tem o Nação. E estou no grupo daqui do que seria o Padre Eustáquio, que são as mulheres, que eu tenho interesse em participar enquanto
meu compromisso social. Né? Eu sou mulher, sou da terceira idade, então o meu compromisso é com esse povo. Além da questão do negro, que me interessa, então eu vou levar o Dia do Idealista para o meu grupo de negros, quer dizer, não o meu grupo, os grupos que eu fundei lá na década de 1970 e que existe hoje, e eu estou afastada da coordenação, esse tipo de coisa, mas ajudo sempre. Certo. E estou começando também um processo junto ao pessoal de Partilhando Mudas e Sementes. Lembra um grupo que existe, que uma vez, o Marcos Mudado, inclusive, de vez em quando aparece lá. Sei. Uma vez a cada... São 4 vezes no ano. No Parque Municipal, né? Do Parque Municipal, para desapego, essas coisas aí. Aí o seguinte, então, eu, na verdade, estou ficando com 4 grupos que eu dou assistência. Eu estou participando. Então, por exemplo, das mulheres, até esse é o segundo que eu faço agora, 5/5. Ainda é um pouco cedo para passar, porque são mulheres donas de casa, pessoas sem muita experiência para fora, né? A experiência delas é sempre para dentro da família, da casa, tarará. E eu estou propondo coisas. E o próximo encontro agora, inclusive, eu vou fazer o seguinte, uma delas ofereceu, achou bacana, sei lá, e ofereceu para fazer no apartamento dela. Aí, eu estou criando, ainda ela está viajando, vai chegar, as coisas não podem ser assim, com essa antecedência toda que você está pensando, não. O Gemerson apareceu aí já. Quem é, gente? Gemerson. Everson. Oi, Everson! Aí, o que acontece? Essa pessoa ofereceu a casa e a hora que ela chegar de viagem eu vou discutir com ela o que é que a gente pode fazer. Mas eu me preparei já fazendo o seguinte, eu vou estabelecer um campeonato de jogos de palavra cruzada, busca-palavra, caça-palavras e aquele caça, como é que chama? As coisas iguais, né? Sei. Jogo de 7 erros. Então, aí o seguinte, eu já comprei 10 revistinhas, das mais facinhas, tipo aquelas caça-palavras, porque eu não sei se todas têm já nível escolar mais avançado que eu digo pelo menos 2º grau. Sei. Pelo menos o 1º, não sei. Eu não conheço pessoalmente nenhuma delas, porque a minha convivência com elas é uma convivência de prédio. É um prédio que eu dei o apartamento para minha irmã, então eu estou começando a trabalhar lá dentro do prédio. Aí, olha só, e eu fico nesse desespero porque eu tenho muita possibilidade de estar, que português maravilhoso, de estar, chegou mais alguém aí, mas de estar levando o Dia do Idealista sempre para frente, mas não posso também deixar de dar assistência para os anteriores, mas não quero dar assistência. Olha lá, aqui, ó. Olha lá, ó. Ó o Wander. Aqui, Wander, ó aqui. Eu sento nessa cadeira, ela pula atrás, não tem jeito. Ué, os cachorros estão fazendo a festa aí, né? Aqui agora é assim, é nós e nossa família. Minha família é ela. Mentira, mas tudo bem. Aqui na minha casa só eu e ela. Mas então, assim, como é que eu não sei até que ponto que você teria que largar. Eu estou achando esse dia muito do idealista muito exaustivo, porque a preparação dele não é fácil, sabe? Assim, para ficar aí dia 5/5, daqui a 15 dias, ou uma semana e pouco, né? E aí o 6/6 já vem, o 7/7 já vem. E assim, você tem que estar sempre pensando em atividades novas que possam manter os que já fizeram o 1º, 2º, 3º, num espírito legal de estar trabalhando junto e ficar amarrado nessa coisa. E, ao mesmo tempo, você precisa se libertar desse negócio. Eu estou sentindo muito isso. Tá. Muito. Eu não tenho esse tempo todo. Deixa eu te falar o que eu pensei enquanto você falava, né? Era esse negócio do Che Guevara e do Fidel Castro, né? Então, um foi lá para Cuba e falou assim, aqui eu vou me plantar e eu vou trazer a revolução aqui para a ilha. E o outro, ele queria ir para a América e para a África e para todos os lugares, né? Então, eu quero isso.
Você é Che Guevara, né? É só mesmo. Coração. Ótimo. Então, vai espalhar essa semente aí para outros lugares. Eu acho, Eliane, que uma estratégia interessante é as pessoas que estão indo, né? Talvez não todas, mas algumas, você conectar elas com o grupo, né? Com o Vander, com o Ildeano, com a Mariana. Então, se elas têm um WhatsApp, né? Fala, ó, você gostaria de ir lá no grupo do WhatsApp, que é onde o pessoal fica conversando e tal. Se ela tem Facebook, bota lá no grupo do Facebook. E porque aí não fica tudo em cima de você, né? Tipo, às vezes, por exemplo, Bianchi tá com uma ideia, ele posta lá no grupo do WhatsApp e já inspira outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa. A outra é começar a dar pequenas funções para elas, né? Então, fala, olha, você vai ser responsável por organizar o espaço. Então, da próxima vez, vai ser no seu lugar, você que organiza. Você vai organizar a comida. Não quer dizer que você precisa cozinhar, preparar tudo, mas você que vai passar uma listinha para falar, fulano, você traz um refrigerante, e fulano, você faz um bolo, fulano, e assim por diante. E assim por diante, a divulgação, trazer mais gente. Quer dizer, cuidar dessas ações, né? Porque assim, todo mundo traz alguma coisa para o lanche, todo mundo ajuda a arrumar o local, que 10 cadeiras, entendeu? De ser um responsável, né? Porque senão, quando você é responsável por tudo, fica aquele monte de coisa na sua cabeça. Agora, quando você vai organizar isso, você fala assim, eu tô indo, mas eu sei que eu não preciso me preocupar com a divulgação, porque quem que vai divulgar é fulana, né? E aí, também não ser leve, né? Então, se a pessoa vai e não divulgou direito, teve pouca gente, aproveita as pessoas que vieram e pronto, assim, né? Sem forçar ninguém, sem pressionar. É um negócio para ser divertido. Se for tipo empresa... Até aí tudo bem. Mas nem tantas tarefas assim. Quer dizer, eu acho que com o grupo das mulheres, por exemplo, que é aqui o Pareustáquio, tem aquela ideia da limpeza do bairro. Sim. Então, isso pode progredir em ações que podem ser repassadas, que é só a reunião, sentar, alguma brincadeira, assim, ali é coisa simples. Mas então, na hora que passar para uma coisa maior, eu acho que sim. Você pode dividir as tarefas. Aí, Eliane, os dias do idealista está caindo, por coincidência, num mês cai na quarta-feira, no outro mês cai no fim de semana. Depois cai de novo na quarta-feira, depois fim de semana. Descoberta, hein? Calendário é calendário, meu filho. Eu não sabia que era assim, não? Você não sabia, não? Não, que repetia assim. Diferença de ano para ano, tem diferença, às vezes, de, acho que 2 ou 3 dias, uma coisa assim. Mas aí, enfim, quando for no meio da semana, pode ser algo mais de reunião, mais de planejamento, tranquilo, sabe? Um encontro de amigas, uma coisa que não dá muito trabalho. E quando for fim de semana, que vocês quiserem limpar o bairro e tudo mais, aí sim, né? Já tem mais planejamento, tem que fazer um negócio maior. Aí já não é todo mês, é uma vez a cada 2 meses. E vocês podem até se juntar no fim de semana, por exemplo, com a nação. Então, falar, na quarta a gente encontra aqui, mas no outro fim de semana vamos fazer algo junto com os outros grupos. Que aí, tudo bem. Pegar uma folga, né? Falar o seguinte, olha, esse mês aqui que vem, ao invés da gente fazer, a gente vai num outro grupo que tem, né? E aí conhece as outras pessoas, é bom também, né? Ver como que eles estão fazendo no outro canto. Só isso, assim. O problema maior é fazer, no caso que me parece o mais difícil, fazer com que essas mulheres saiam de casa, essas mulheres topem. Por exemplo, eu estou planejando ir para o cinema um dia desse, mas é uma coisa assim que ninguém tem horário, ninguém pode, porque meu marido, porque meu filho senta na reunião e tem que sair rápido. Mas tudo bem, vamos levando. A ideia é boa, vou tentar esse tipo de coisa, tá? Legal.
Antes que eu me esqueça, vou te falar. O contrato entre Nossa Cidade e Nação está comigo. Tá. Porque seu pai levou uma cópia, não me lembro mais, mas ele levou uma cópia que eles tinham colocado o meu CPF errado. Uhum. Então, nós refizemos e está aqui comigo, tá? Qualquer coisa que precisar, lembra de pegar comigo. Tá, joia. Tá? Beleza. Um dia que der, que você for lá, leve e entregue para ele, que ele tem uma você for lá onde? Quando for encontrar com meu pai na Nação ou em qualquer outro lugar, porque ele, acho que ele não levou para lá, não. A gente não levou nada para a Nação ainda. Chegou não, né? Tá. Não, mas tem tipo uma pasta de metal que ele guarda tudo quanto é documento lá. Não, eu sei. Eu achei que ele tinha levado depois que a Gabi descobriu, me chamou lá. Sabe? Aí, aqui, ó. Cidade de Queijo, Minas. Tá? Você não tem mais. Ó, aqui, gente, processo também. Ô, Everson, você tá com a palavra, meu cara. Você tá comendo aí também, né? Tá mastigando lá. Tem aqui o André. O Everson não tá aparecendo aqui, não. O Everson tá aí também. Eu tô aqui. Estão escutando? Vê se aparece lá em cima no quadradinho, moço. Tô escutando, sim. Saudade de você. Gente, todo mundo aqui conhece o André já? De nome. Só de nome. De nome, né? Pois é, uma das coisas aí para a reunião do conselho oficial, né, Everson? Ou um outro momento assim, é do André se apresentar e apresentar também o Brasil 2030, né? Que a gente está nesse longo processo de paquera. Pois é. Na verdade, a gente já está namorando há muito tempo já, né? Tá namorando, mas não é oficial, né? Não tem nenhum documento, nem nada. Enrolado. Pois é. E aqui são os líderes? A Eliane é líder e é vice-presidente. O Everson também é um líder e ele está organizando o encontro do Conselho de Líderes que vai ser na semana. Tem que marcar ainda. Talvez seja até no dia do idealista, né? E o Vander, ele é de Divinópolis e é um associado que rapidinho vai virar um coordenador. Mas ele ainda não sabe, não. Acabou de saber lá o sorriso gigante. Porque eu vou até falar aqui, a gente está discutindo no Conselho de Líderes, né? Tem tipo um grupo de e-mail, a gente também troca ideia por WhatsApp e tudo mais. E uma das coisas que a gente definiu é que os associados da nossa cidade que tiverem fazendo todo mês dia do idealista e tudo mais, eles ficam isentos daquela contribuição mensal para ser coordenador, que é de R$25, né? Então, a gente decidiu isso porque são várias pessoas com perfil de líder da nossa, até mesmo de líder, né? Mas de pessoas que a gente considera que estão próximas da nossa cidade, tem um ativismo muito bom e podem contribuir com várias coisas, tipo o Vander, o Deano, Bianchi, e que muitas vezes, ou às vezes, essa questão da contribuição financeira é um fator, mas estão contribuindo muito mais com todo mês estar mobilizando as comunidades locais e tudo mais, né? Sim. Então é algo ainda a fazer um anúncio oficial, mas a ideia é essa aí, enquanto a gente vai construindo essa governança da nossa cidade. Eu acho que o André poderia falar um pouco. Perdão, deixa eu terminar de mastigar, né? Não, vocês já podem começar a falar um pouco do Brasil 2030, que, como já está sendo gravado, também já fica para a posteridade, assim. Se quiser apresentar rapidinho, mas para a gente começar
embarcar no assunto. Quem está no Brasil 2030? Wander? O André. Ah, o André. Ah, é porque ele é novo. Tá bom. Nós chegamos lá. Nós chegamos, Wander. 2030 está aí na porta, ó. Já vai do lado, já. São 12 anos. O pessoal hoje vai viver até 90, 100, 200, sei lá. Sei lá o que a humanidade vai inventar até nos próximos anos aí. Tá todo mundo muito impressionado aí com algumas transformações, né? Pois é, o Brasil 2030, até o Renato ajudou aí a construir o propósito, né, do projeto, que é promover a conexão da sociedade civil com o setor público para efetivar os 4 objetivos fundamentais da República. O cerne desse processo são 2 questões. Uma é essa conexão da sociedade civil com o setor público, né? Porque, lógico, o serviço público está para servir o público. Se o público não está conectado ao serviço público, não tem a mínima chance desse negócio dar certo. E 2, porque a gente vê a Constituição estabelece mas assim, poderes há 29 anos não dão muita bola para os 4 objetivos fundamentais da República. Então, ou seja, eu acho que a sociedade precisa se empoderar desses 4 objetivos, precisa ter como norte esses 4 objetivos, até para ela ter uma visão mais clara de como cobrar o Estado. Algumas pessoas... Vale aí contar os 4 objetivos, para quem não tem eles aí muito na cabeça, mas os objetivos fundamentais da República são construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem discriminação de cor, sexo, raça, idade, ou qualquer outra forma de preconceito. Assim, querendo ou não, a gente pode dar a volta para tudo quanto é coisa, mas esses são os grandes desafios de uma sociedade. Liberdade, justiça social, solidariedade, erradicar a pobreza, né? Para alguns querem mais mais ênfase em liberdade, outros têm mais ênfase em reduzir desigualdade. Aí uns querem, né, promoção da igualdade racial, de gênero, etc. Outros não querem. Mas essas são grandes questões que estão aí há muito tempo na história e que elas vão se transformando, né? Mas elas continuam presentes, né? Hoje não dá para discutir liberdade sem pensar que estão agora a inteligência artificial, os algoritmos estão começando a fazer a escolha por nós ou induzir nossas escolhas, né? Ou seja, como é que a gente vai regulamentar isso? Como é que vamos preparar a sociedade para lidar com isso? Como é que nós, cidadãos, vamos nos preparar, né, para viver nesse mundo? E, querendo ou não, hoje está muito mais concentrado, aparentemente, determinados, né, elementos aí desse mundo da tecnologia está cada vez mais concentrado em poucos players aí que conseguem bancar e sustentar determinadas estruturas, né, da internet, bancos de dados, big data, etc, etc. Toda uma lógica libertária, hacker também aí presente, né? Mas que a gente vê hoje se define eleições presidenciais por algoritmos, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? São questões que eu falo assim, às vezes algumas pessoas leem os 4 objetivos e pensam, não, eles não são muito ousados, mas se você parar para interpretar, eles são
são ousados, bastante ousados nessa época, e ainda são bastante ousados. Então é isso, assim, sem, né, para não prejudicar muito a reunião aqui, a síntese da ideia é essa: quando a sociedade se apropriar de se conectar com o setor público, né, e ter como norte os 4 objetivos fundamentais da República. A gente pode discutir os 4 objetivos fundamentais da República, mas assim, cada vez mais eu vejo que entre essa, né, há uma hiperfragmentação da sociedade, o Estado, cada um que senta na cadeira muda o lado de onde tem que ir, etc. E eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar ter uma clareza sobre princípios básicos de convivência e do que a gente pretende alcançar e, né, definir as estratégias, definir as formações, as competências necessárias para que esses princípios continuem sendo perseguidos e continuem permitindo ali a convivência social. E eu estava hoje, outro dia, fazendo uma apresentação até num público bastante desafiante, que era o grupo dos anarcos capitalistas, né, os libertários, etc. Eu vejo, né, aí questiona o Estado, questiona várias coisas. Assim, o fato é que a gente questiona quem está no poder. Isso faz parte aí do ceticismo em relação ao poder, que acho que a sociedade sempre tem que estar percebendo se o poder está sendo mal usado, etc., questionar, né? Mas no final das contas é isso, é uma luta por liberdade sempre, né? Ou seja, a história do Brasil é a luta por liberdade. Portugueses vindo para o Brasil, procurando mais espaço, garantindo as suas capitanias hereditárias, aí depois vem o imperador para cá, querendo fugir da Espanha, da Espanha estava invadindo Portugal, né? Ou seja, vem em busca de liberdade aqui no Brasil, etc. André, fala um pouco do Cidades 2030, que eu acho que ele dialoga mais com essa questão da comunidade, das próprias cidades, né? Que no final das contas é o maior foco aí da associação. Pois é. Mas aí só terminando fazendo um pitch bem rápido nesses aspectos, se você for perceber a história da humanidade, a história do Brasil, uma história de busca por liberdade, né? Ou seja, depois vem a coroa, o pessoal quer a independência de Portugal, da liberdade no final das contas. O pessoal declara a república, quer a independência em relação ao monarca, liberdade. O pessoal tenta sair ali da questão dos café com leite, não sei o quê, depois tenta... Então, nós estamos sempre desafiando o poder, sempre procurando ter mais gente aí tendo espaços de autonomia decisória, né, perante a sociedade. E nisso, acho que tendo clareza dessa discussão, desse processo, que é um processo contínuo, e às vezes nós estamos numa briga com o Estado, às vezes é com as empresas, né? Porque agora o Facebook começa ele mesmo, né? Assim, tem uma declaração do Facebook falando que, olha, nós imaginamos outras formas de governança, etc., e o Facebook pode organizar, ajudar nesse processo, etc. Então, as próprias empresas estão aí também atuando, desafiando não só o Estado, mas o status quo do que delimita, né, que define as estruturas de relacionamento, as estruturas de poder, a distribuição de recursos, etc. E nesse campo, assim, já nessa discussão dos 4 objetivos fundamentais, que vem de uma Constituição que também vem discutir liberdade, um afastamento saindo ali da época da ditadura, etc. Então, temos aí uma busca, um excesso também de fragmentação de poder ali, um excesso aí que cada um vai interpretar, mas tem ali
o Estado fica até mais disfuncional, porque você tenta atuar vários contrapesos para que aquilo não se repita. E, de repente, a gente está vendo aí a possibilidade de se repetir já agora, né? Então, o que eu, né, dentro dessas discussões, os 4 objetivos, a gente também percebeu muito claramente que essas discussões nacionais têm uma dificuldade do cidadão participar delas, o cidadão se sentir conectado com elas. Também porque são temas muito difíceis, em boa parte, né? Estabilidade da moeda, o que é esse negócio? Discutindo aí agora se os órgãos de controle, se nós estamos flexibilizando o poder dos órgãos de controle ou dando autonomia para o gestor poder trabalhar, o que está acontecendo? Ou seja, temas muito complexos, a sociedade não consegue participar tão ativamente. Então, desde um determinado período, a gente percebeu que a discussão local é essencial, né? E eu estava trabalhando na Secretaria de Inovação com o tema Cidades Inteligentes, e aí ficava cada vez mais clara a necessidade de engajamento do cidadão com as questões locais, Hoje mesmo estava discutindo ali com os atores do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ator do Sebrae, questionando bastante a forma, né? Vamos pensar aí agora o plano de 12 anos do Brasil. Aí ele, como é que vai fazer isso? Vai pensar daqui de cima? Tem que ser lá do município, construindo, a partir de baixo, etc. E é uma força essencial e que a gente não sabe utilizar bem, as comunidades também não estão sabendo, né? Nós temos dificuldade em educação, temos dificuldade em saúde, temos dificuldade de segurança pública, temos dificuldade em organizar o território, ou seja, aspecto muito básico. E com todas as regras, com todos os incentivos que a gente tem, todas as políticas que têm sido construídas, parece que ainda tem um processo de muita dificuldade do cidadão lá na ponta se apropriar dessas coisas, de construir esses espaços ali de forma funcional. E aí, nisso, encontrei o Renato aí por essas andanças, por amigos em comuns, Aninha Alckmin, né? Acho que depois a Giovana, mas acho que a Ana que já era naquela época, né? E ela sempre mencionou, né? Eu também tinha um outro projeto que tinha essa questão de repensar o papel do servidor público nessa sociedade, etc. E o Renato, como tinha sido servidor e depois também começou a ter essa ênfase aí no processo do apoio ao desenvolvimento local, etc., a gente acabou se conectando. E desde então a gente percebe, mesmo na minha relação e do Renato, esse conflito, essa dificuldade inerente da sociedade, né? Os temas nacionais, temas amplos, uma necessidade da gente racionalizar de uma forma ampla e, de um lado, acho que muito do que eu venho tentando, mas, ao mesmo tempo, se essa coisa não fizer sentido local, não tem muita utilidade. E ao mesmo tempo que o local sozinho, né, o Renato tem uma expectativa, uma esperança maior do que o local, né, consegue ter a gente vai conseguir um processo de organização social com ênfase no local, mas também é desafiante, né? Porque se cada localidade, um resolver fazer bomba atômica, o outro resolver retomar a escravidão, o outro resolver retomar não sei o quê, como é que a gente faz, como é que a gente lida com isso, né? E desde então nós, no Cidade 2030, nessa lógica de que tem um paradigma aí de cidades inteligentes, sustentáveis, que comunga aí usa as tecnologias e, ao mesmo tempo, enfatiza o aspecto humano também da sociedade, dessa coisa de cocriação, de engajamento, participação, cocriação, né? Eu fui mapeando vários
estudos, políticas, etc., tentando verificar o que era a síntese desses programas mundo afora e compartilhar com as cidades, né, com os atores das cidades, por meio de uma metodologia, de uma matriz YZ. Mas também, mesmo essa matriz YZ, ela serve muito para inspirar as pessoas, mas ela também, no final das contas, o que a gente percebe por exemplo, em Ouro Branco, é que as pessoas têm ainda uma dependência muito grande de lideranças, e que é difícil criar um processo que a gente, numa velocidade mais ampla de uma estratégia de organização da sociedade. Mas, de outro lado, a gente percebe que a gente pode criar muitos mecanismos que as pessoas se aproximam, discutem os processos, que é o que eu tenho feito muito lá em Ouro Branco, né? Tem um grupo que reúne prefeitos, secretários, empresários da cidade, etc. Deve ter uns 3 anos de grupo, 4 anos. Mudou uma gestão de um prefeito para o outro. Tem altos e baixos no grupo, mas no fim das contas a gente percebe que as pessoas estão carentes de espaços em que tenha informação, tenha um esforço de dizer, nós estamos fazendo aqui uma coisa séria, não queremos estimular a polarização X, Y, Z, tem um certo respeito mútuo, né? Aí isso dialoga muito com os esforços também que os vários associados da nossa cidade têm tido, né? A gente já conversou com alguns deles, e também percebe muitas dificuldades da sustentação dos projetos, da criação de estratégias, etc. Então, nesse aspecto, e depois do de Ouro Branco, a gente já teve experimentos em várias cidades, Belo Horizonte, Mariana, Joaçaba, Santa Catarina, aqui em Brasília, né? E alguns desses têm mais densidade, outros já reduziram bastante assim as conexões, pelo menos no nível da discussão da cidade, etc. Mas o que a gente tem visto em todos eles, quando você entra para fazer as coisas com informação, com realmente vontade de fazer as coisas, compartilhar, etc., muita gente participa. Mas, de outro lado, a gente percebe também que é difícil sustentar esses processos, né? Descobrir quem são essas lideranças é muito difícil. E acho que a cidadania tem que perceber essas dificuldades até para ela otimizar seus processos de aprendizado, de construção de lideranças, de autorresponsabilidade, de sustentação de pactos, né? A gente, hoje, a palavra ainda está valendo muito pouca coisa, né? Ou seja, muitos atores a gente tem percebido que tem muita dificuldade de se comprometer com qualquer coisa. E aí depois reclama do Estado, reclama de não sei das contas, mas eu não sei, é um desafio do nosso tempo aí. E é nisso, assim, tem vários grupos, 2 que discutem educação, Tribunal de Contas, sistema tributário, política nacional, meio ambiente, e vários desses grupos têm gente bastante qualificada, pessoas com diretores, secretários aqui do governo. Acho que ministro a gente não tem ainda não, mas secretário, pró-reitor, reitor, prefeitos, deputados estão começando a estar mais presentes também. Então, mas uma coisa
que eu vejo é muito essa de que essa coisa só funciona para o processo de... As pessoas têm que se apropriar, né? As pessoas têm que se apropriar. Então, nessas redes a gente cria, todo mundo é administrador nos grupos, todo mundo posta lá o que quer, etc. E é lógico que a própria rede vai criando sua automodulação ali, né? Algumas permitem debates mais amplos, outros nem tanto, etc. E dentro disso, eu vejo que tem que ter atores que se sentem confortáveis, que fazem o esforço de estar sempre ali movimentando a rede, com informações interessantes, participando, etc. Dentro de certos limites, eu consigo manter ativa algumas redes. Mas cresceu muito, não dou conta mais de fazer isso. André, Oi. Então, Alô? Oi, eu queria falar, tá? Aqui. Vai lá. Então, vou lá. A história é a seguinte, 2 pontos. A minha formação é de economista. Então, esse diálogo de mudança no mundo, eu acompanho desde a época lá da ALAUC, lá embaixo da América Latina, esses conjuntos, esses grupos. Então, assim, é sempre a mesma coisa. Alguém vai para o poder e acha que precisa mudar o país, a cidade, o mundo, a comunidade, não sei o quê, e tenta e fica lá em cima no poder. O exemplo está aí do que nós estamos passando hoje enquanto país. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho mais tempo. Espero estar aqui daqui a 15 anos, né? Mas hoje eu estou com 71. Então, daqui a 15 anos, é meio difícil eu pensar muito, assim, muito claramente, com muita segurança disso. Terceiro, o Brasil 2030, eu não sei se o Renato pegou, foi disso. O dia que eu vi, eu mandei para o Renato, falei com ele, Renato, isso tá aí, vamos pegar esse negócio para a nossa cidade? Tá bom. O que acontece? Esse discurso seu todo, para mim, fica da seguinte maneira, e você colocou isso também muito bem. Como é que daqui da ponta, né, eu posso fazer algo por uma coisa que eu não vou passar, eu não vou ver? O que eu tenho que fazer? E não é debater. Eu sou uma pessoa do mão na massa, pegar e fazer. Para a nossa cidade, hoje a gente está fazendo uma experiência muito interessante, que vamos ver no que vai dar, que é a gestão de centro vazio. Você já deve estar sabendo como a gente está lidando. Que eu acho que é alguma coisa que já vai e bate de encontro ao que nós queremos para 2030, parodiando a Globo, né? Só que é o Brasil que nós queremos, não é amanhã para expor na eleição, não. É lá em 2030. Então, eu acho que esse é um formato que está sendo experimentado claramente, né, pela nossa cidade e que eventualmente pode vir a dar certo, a ser bacana como expectativa e como colaboração da nossa cidade para esse Brasil 2030. Acho que quando eu colocava no princípio ainda essa coisa do dia do idealista, é uma coisa muito concreta, né, de pôr na cabeça das pessoas mais simples, as pessoas que têm mais dificuldade de entender toda essa linguagem, né, de futuro, de tecnologia e de não sei o quê, fazerem alguma coisa e se sentirem partícipes, né, de uma mudança para os netos, para os filhos, ou até para si próprio, né? Se for alguém com 20 anos, 15 anos, 10 anos, eu tenho um sobrinho de 11. Então, eu acho que você está propondo que ainda tem muita coisa para ser debatida, é óbvio, sempre tem, né? Mas eu acho que isso podia ficar para alguns escalões um pouco superiores de nossa crença, de nossa confiança. Ou seja, existe na nossa cidade seres pensantes, né, que podem estar discutindo isso num fórum à parte, não aqui, nem dentro do encontrão. Então, criar-se um fórum
ou um outro tipo sei lá, dentro da plataforma, viu, Renato? Uhum. Para que se debatesse, teoricamente, esse Brasil 2030. Mas eu acho que para dentro da nossa cidade, para o que nós pensamos, para o que nós queremos, para o que nós temos possibilidade de fazer, não dá para ficar esperando essa discussão teórica para poder agir. Acho que nós estamos num momento, aliás, perfeito para agir. Porque tudo que se mudar hoje vai bater lá em 2030. Você não pensa que uma modificação que nós tivermos nessa próxima eleição, o Lula vai voltar? Tá bom, mas você sabe que ele vai ter que desconstruir tudo que se construiu depois dele, né? Inclusive pela Dilma, para depois retomar, né? E devagarinho retomando as coisas que vão ampliando a capacidade de aumentar a renda da população, de aumentar a inclusão das pessoas, etc, etc. Isso com vista tudo no Brasil que nós queremos, que vai bater lá em 2030. Então, assim, eu gostaria muitíssimo de estar pensando até junto, não sei, porque eu estou com preguiça de teoria, sabe? Eu tenho a maior preguiça de teoria. Mas acho que a gente podia estar pensando e já idealizando ou articulando algum tipo de ação da nossa cidade concreta e que todos nós associados, todos nos engajemos nela como contribuição para isso aí, a partir, obviamente, dessa construção, dessa discussão à parte sobre o Brasil 2030. Falei? Isso. Eliane, eu concordo muito com o que você falou, sabe? E por isso, assim, até muitas vezes com o André, eu tenho insistido que faz mais sentido, talvez, essa parte do Cidades 2030, que é um programa, uma atividade dentro do Brasil 2030, né? Que é o que acontece lá em Ouro Branco, que eles mobilizaram os ouro-branquenses para participar de uma discussão, sim, que é a discussão lá da Câmara dos Vereadores, né? Mas é uma discussão assim de, poxa, não é isso que a gente está querendo, não. Por que vocês vão votar nisso daí? E por que estão com essa proposta? Se as contas estão dessa maneira, tal. Então eles começam a pegar e, de uma certa maneira, pressionar ou participar como sociedade no poder público, né? Eu acho que faz mais sentido. E outras coisas dentro do Brasil 2030, eu acho que podem ser interessantes também. Por exemplo, às vezes o pessoal organiza um negócio que chama Semana do Servidor Público, né? Então a ideia, e aí eu consigo imaginar isso também no nível local, né, é de juntar os servidores públicos e começar a discutir como que eles podem ser mais efetivos, né? E aí, servidor público tem também professor de escola, tem, né, médico em hospital, então coisas assim diretamente tem a ver com o bem-estar da população. Mas eu concordo inteiramente que tem que ser mais prático. Quanto mais prático, melhor, sabe? Tem que ser ação e aí uma estratégia de comunicação, né? Quanto mais a gente conseguir traduzir esses conceitos do Brasil 2030 em ações e atividades práticas, eu acho que vai ter mais sucesso dentro da associação Nossa Cidade com o tipo de pessoas que a gente tem hoje como associado, né? O Brasil tem que aprender a queimar etapas. Tem que aprender a queimar etapas. Nós não temos 4.000 anos. Nós não temos, né? Passar para pegar a enxada e puxar a terra. Não sei. Isso é o que eu penso, tá? Não sei o que o Everson, o Vander, que estão aí participando desse encontro aqui hoje, o que eles pensam. Mas eu... Desculpa, viu, André, te cortar. Mas eu vou fazer parte do grupo lá, separado. São interações que a gente tem que construir, gente. É isso.
2030 vai chegar, a gente, assim, não sei se tem um meteoro aqui, alguma coisa, chikungunya aí, alguma coisa, mas eu acho que 2030 vai chegar de qualquer jeito. É o dado do universo. Não vai explodir antes, não, né? Vai chegar. Mas Wander e Everson, vocês querem comentar alguma coisa aí sobre isso? Que antes da gente começar a falar, né? Aqui são os mais faladores, sou eu, o André e a Eliane. Então, a cada pouquinho a gente tem que falar assim, não, vamos ficar calados e deixar os outros falar, né? Nossa, meu coração aperta aqui para falar. Deixa eu ver se o Wander quiser ir primeiro. Deixa eu ver aqui. Você quer ir primeiro, Wander? Não, pode falar. Eu gostaria só de fazer um posicionamento, de explicar como eu estou me posicionando nesse contexto todo, mas pode ser no final. Eu gostaria de te ouvir primeiro. Tudo bem. Poxa, eu tenho pensado muito a respeito de sociedade civil, envolvimento da sociedade civil na política, nessa retomada aí da participação popular na política. Inclusive, esses dias eu li 2 reportagens que saíram na Piauí, uma da candidatura do Luciano Huck, né, da pré-candidatura, por que ele desistiu, como é que foi essa jornada dele. E eu estava vendo como tinham vários grupos ligados e discutindo a questão, envolvidos, vários interesses em jogo. E eu fico pensando, poxa, qual é o nosso papel nisso tudo? E às vezes, até mesmo como associação, né? O que a nossa cidade pode fazer, ou se quer se engajar nesse tipo de coisa também. Eu fico pensando que tipo de relação a nossa cidade pode ter com esses grupos todos, com esse formato aí do Brasil 2030. E eu fico até curioso para saber também, por parte do André, como é que se isso tem funcionado no WhatsApp, se às vezes se a plataforma tem aguentado, né? Se o WhatsApp tem aguentado esse tanto de gente, esse tanto de grupo, assim, se às vezes você pensa em migrar para uma plataforma maior. E, poxa, eu acho muito interessante. Eu vou entrar nos grupos hoje. Eu acho que participar, sim. Assim, tem problemas. A plataforma não aguenta, não. Meu celular não aguenta. Que aí você fica querendo guardar as memórias, né, da discussão, vídeo, foto. A plataforma não aguenta. E a plataforma humana também não, porque é muito grupo e muita discussão. Então... A plataforma e o processador também funcionam. Vira e mexe deve ter aquela pessoa que fica cansada de grupos e sai também, né? Vira e mexe tem gente que embarca nesse movimento. Não, cansei de grupo, quero sair, sai de tudo. Desliga. Eu mesmo, às vezes penso, pô, vou sair de todos os grupos aqui. Aí eu fico assim, porra, como é que continua? Deixa. Eu já saí umas vezes de alguns, depois eu volto, outros eu não volto. É isso. Hoje não adianta. Concentrar a atenção, valorizar a atenção das pessoas. As pessoas saberem onde elas depositam a atenção dela ou quem está usando a atenção delas. Isso aí tem que ser curso universitário, tem que ser, sei lá, no curso básico. Nós temos que aprender a perceber como é que nossa atenção está sendo utilizada, né? Ainda mais agora, em era de algoritmos, que os caras usam tudo quanto é tecnologia aí para te manter envolvido em algumas plataformas, etc. Mas esses são os desafios que se colocam, né? A gente tem que ir não, igual até ontem tinha, sei lá, um grupo lá, Tribunais de Contas, estava tentando fazê-lo crescer, joguei vários grupos, não subia uns 5, 6, eu falei, pô, ninguém quer discutir esse negócio e tal, não acha, gente. Aí hoje, de uma hora para outra, o grupo já tinha 100 em poucos minutos alguém entrou lá, começou a convidar, e só gente qualificada, a nata dos servidores dos tribunais de contas, o cidadão XYZ que está a fim de tratar aquele assunto, gestores,
Aí, num determinado momento, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né? Porque eu fico feliz de ver que as pessoas estão tendo mais ambientes para discutir os temas de forma qualificada, etc. Mas fico triste fico preocupado se eu vou ter que dar atenção para aquilo ali ou se as próprias pessoas conseguem manter o ambiente saudável, útil, etc. E uma das discussões de conseguir manter o ambiente saudável, útil, etc., algum gêniozinho tem que descobrir uma plataforma melhor ali para aquilo ali operar, né? E aí a gente não sabe se esse gêniozinho vai surgir ou se a gente vai ter que acabar a rede por falta de capacidade de processamento mesmo. Meu celular não dá conta, então agora eu vou ter que resolver apagar as coisas. Mas aí eu vejo, outro dia o Guilherme eu vi que ele consegue filtrar o arquivo do WhatsApp, né? Tem um arquivo compactado, ele consegue tirar. Eu não sei se ele consegue compactar. Eu gosto muito das imagens, dos vídeos, das imagens especialmente, porque muitas vezes eu tiro print de vários artigos, textos, etc. Aí depois de 2 anos discutindo no grupo, aí eu paro para, deixa eu tentar fazer uma apresentação agora sobre esse tema. Eu saio pegando as fotos, relendo e lembrando a discussão e criando uma estrutura ali para discutir educação, sistema tributário, etc, etc. Mas isso, eu acho que hoje estava lá nessa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O tema hoje era emprego do futuro. Então, levamos alguns especialistas e, ao mesmo tempo, tinha lá os conselheiros, que são personalidades, grandes empresários, acadêmicos, pessoas também que trabalham aí nos movimentos da sociedade civil. O que eu tenho percebido também, não só nessa reunião de hoje, mas de vários grupos de trabalho, é que as pessoas não estão entendendo o que o Estado está fazendo. Assim. O Estado, elas chegam lá para pedir o que o Estado já faz há 5, 6, 7 anos. Elas acham que ninguém está fazendo nada. Assim. Então tem um descompasso. E isso é a elite da elite social, os cabras que deveriam ser os mais bem informados. E se você for ver o cidadão comum, então, ele acha que é o caos total. E aí é isso, porque se os próprios atores sociais, vários desses principais atores, não têm uma compreensão do que o Estado faz, não tem a mínima chance de dar certo. Então, ou seja, um desafio que eu até falei lá hoje com a nossa coordenação, nós vamos ter que repensar a forma de o Estado se comunicar com a sociedade, porque a sociedade não sabe o que o Estado faz. Não sabe o que o Estado faz. E nessas conversas, vocês pensam em organizar, talvez, propostas ou até esses canais de diálogo por meio de um movimento, que eu vou pegar um movimento ruim, assim, um exemplo ruim, mas é o que me vem à cabeça, que nem o MBL existe. Começou com um movimento assim, o pessoal foi discutindo, tinha as propostas mais ou menos alinhadas e hoje está aí uma força, né, considerável. Se você vê o Brasil 2030, assim, mais para frente, em diversos momentos a gente se pega pensando, né, como é que seria, né, para a gente conseguir esse grau de apelo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer utilizar as mesmas técnicas. Algumas a gente sabe que funciona, né? Ser apelativo, pegar temas polêmicos, etc. Mas, assim, eu acho que é possível a gente construir, ou seja, algumas mensagens mais atraentes. Assim, você vai operar como o cérebro funciona. Às vezes a gente idealiza um pouco muito o ser humano, mas
a máquina não é uma coisa perfeita, né? A gente sabe que tem alguns vieses ali que a gente pode trabalhar para... não vou mentir, o próprio WhatsApp, para mim, eu uso um viés das pessoas, né? O WhatsApp explora essa vontade das pessoas, coisas rápidas, automáticas, etc. É meio viciante aquele negócio. Então, um dos meios que a gente usa é o WhatsApp por causa disso, né? Assim, não, a gente usava fora, o site é muito mais organizado, muito mais maduro, mas o que a gente sabe que funciona é esse, por hora. E esses são desafios, porque a gente pensar como engajar a sociedade envolve também, nós estamos engajando a sociedade, mas nós estamos prejudicando a vida do sujeito, né? Porque no fim de semana ele está lá no Facebook, no WhatsApp, discutindo essas coisas, né? Podia estar, vai passear mesmo, vai... Como é que a gente também cria processo de autodisciplina para as pessoas saberem a hora de discutir ali, a hora que desliga aquela porra, vai para o parque, vai para o cinema, vai... Então, são desafios. A gente tem condição de compartilhar os desafios com a sociedade e ir descobrindo, né, as pessoas que têm dado respostas, né, mas uma das coisas que até essa fusão, né, que a gente discute, tenta construir junto com a nossa cidade é poder nos qualificar para profissionalizar um pouco, né, para fazer esse processo de um modo mais saudável, né? E usando as técnicas que, né? Ou seja, a gente discute, faz um processo de confiança social, né? De que, nós vamos usar essas técnicas que vocês já estão sabendo, né? Isso vai atrapalhar vocês nisso e nisso. Mas é o que funciona. Se vocês tiverem outra solução, mas sei lá. Então, são desafios aí que a gente tem que compartilhar com a gente. Mas aí eu vou dizer, uma das coisas que me surpreende é a gente não... Cara, dado informação estruturada, a gente consegue até dar para a pessoa, mas o processo de a pessoa querer usar a informação é um negócio que precisa... não adianta, nós temos que preparar para ser lobista, para ser... né, para fazer lobby, para estar lá, o cara toma decisão, a informação é assim, é isso, tá? Saber colocar na mídia, nas horas certas, informação YZ. Informação, a gente pega a segurança pública, nós temos lá, eu acho hoje que é um dos melhores diagnósticos assim, do problema da segurança pública. Eu li vários documentos, eu falo assim, nós temos aqui uns problemas listadinhos aqui, etc, etc. Mas vamos resolver? Aí é outras 500. E você joga para a pessoa, joga para o Fórum de Segurança Pública, joga para as autoridades, joga para não sei quem, né? Esse processo... a sociedade ainda ela não está querendo resolver os problemas. Então, nós precisamos ir criando esse exemplo de que a gente quer resolver e dando esse exemplo, igual a Ailane falou, tem que ter ação prática e movimentando, engajando, fazendo porque, querendo ou não, no final das contas, uma coisa eu percebo, né? A gente vai subindo de fóruns, né? Informação qualificada, atores qualificados, etc. Cada vez mais a gente está discutindo com as pessoas relevantes. Mas nem Quero sempre... falar outra vez. Oi? Quero falar outra vez. Vai se acostumando, viu, André? Vamos lá. Aqui. Só a propósito, eu sou economista também. Né? Eu filosofo muito. Nós somos os culpados. Preocupa não. Pois é. Aqui, eu estava aqui nesse meio tempo aqui que você estava falando e pensando também sobre o que nossa cidade
poderia fazer concreta e objetivamente e servir de idealizador de um programa ou um projeto que possa ser encabeçado, que possa ser aderido, aceito e participado e colaborado, sei lá o quê, por 1000 outras ONGs brasileiras, instituições, tadadã. É claro que não é nenhuma novidade, e há grupos, né, que já fazem isso, que eu vou sugerir, e que podia a gente começar, se é que a ideia pode ser aceita, mas começar a lançar esse tipo de propósito. Por exemplo, eu acho que uma das questões básicas desse país hoje é a questão da água. É uma questão absolutamente básica. Em 2030, eu acho que vai estar muito pior. Vai estar todo mundo vivendo como aqueles filmes tipo Blade Runner e outros filmes parecidos. Mad Max. Hã? Mad Max. Mad Max e Companhia Limitada, é isso aí. Por isso é que eu gosto de você, viu, ô Generson? Aí é o seguinte, viu, Renato? Eu estava pensando, quem sabe, se a gente pudesse usar, e eu vou sugerir objetivamente o que é que eu gostaria de estar fazendo, mas que isso aí está sendo colocado como sugestão para ser discutido, principalmente pelo Conselho e todo mundo, que é o seguinte, quem sabe a partir de agora, toda e qualquer coisa que nossa cidade venha a fazer, venha a assumir, venha a divulgar, se refira à questão da água, mas com alguma coisa que imbrique direitinho para onde é que a gente quer. Ou seja, se nós lançássemos, não diria uma campanha, mas também uma campanha, por exemplo, assim, nenhuma nascente a menos, como o pessoal tem feito outras coisas, como nenhum não sei o que a menos, né? Nenhuma morte a menos, nenhum sei o que. Bom, eu acho que a água é, para mim, hoje, uma das coisas mais importantes que a gente pode estar conversando, discutindo e praticando ações para que ela não acabe, defendendo a Amazônia, está lá aquela porcaria daquela empresa lá, querendo pôr lá nos corais da Amazônia, querendo caçar petróleo e por aí afora. Quer dizer, eu acho que se você partir de um tipo de campanha e ações no sentido de preservar toda, sem exceção, se estiver no fundo do quintal da minha casa, uma biquinha, nossa cidade vai colocar na listinha para que seja preservada também. Sabe? É assim, eu gosto de coisas assim, concretas e objetivos. Eu sei que esse é um dos objetivos do 2030, eu sei que esse é um dos objetivos, né, do século, sei lá quanto, 22, 23, 25. De qualquer maneira, eu fico achando que, partindo de alguma coisa concreta, e eu estou votando pela água, eu acho que, se surgirem outras ideias, vamos abraçar uma. É isso aí. Engraçado que o Daniel, algum tempo atrás, ele falou a mesma coisa, sabe? De, assim, pegar um ano e dedicar um assunto para a gente, todo mundo convergir para aquilo. E ele deu o exemplo da água. Falou assim, se todo mundo fosse... E eu acho que, sim, a nossa cidade ela poderia ocupar um espaço nisso, né, nessas campanhas, de agregador de diversos movimentos e grupos, tal, tipo assim, uma secretaria executiva para a campanha, que é uma campanha de todos, né, centralizada. Pois mas não é por um ano, não. Eu estou falando sempre que seja missão da nossa cidade daqui para frente, acabou. Entendeu? Então, qualquer que seja o mote, sabe? Não é coisa, é 2030. Entendi, né? Entendi. Entendeu? É uma ideia boa também, quer dizer, vamos adotar a causa das nascentes, né? E aí a gente... Mas isso daí eu acho que ele, naturalmente, dentro do modelo, ele já pode acontecer, só precisa de alguém puxar e ter adesão, né? Eu puxo, pronto, acabou, agora. Mas esse negócio da água vai vir várias pessoas com você, Liane. Com certeza, eu estou amolando vocês. Sabe? Mas eu acho assim, a gente não pode perder tempo. Desculpa o termo mal usado, viu, André?
Perder tempo, que não é perder tempo, né? Mas eu acho que a gente podia gastar melhor o nosso tempo fazendo alguma coisa bem concreta, e o Wander acabou de me salvar, dizendo que Divinópolis já deu o passo fundamental para frente. Está eleito. É Divinópolis. Tem lá também o grupo Meio Ambiente 2030, que já várias pessoas tratam esse questão da água, né? E já pode ser já pode também ter algumas conexões ali, né? Agora, eu vejo assim, voltando para a questão do Brasil 2030, eu também não quero, eu quero que o Wander fale também. Mas voltando para a questão do Brasil 2030, eu acho que pode ser uma dobradinha interessante, quer dizer, começa as discussões, né? E o pessoal gosta de discutir, não é todo mundo que gosta, mas tem muita gente que gosta de ficar lá discutindo e tudo mais. E esses grupos, né, esses canais de WhatsApp, pode fazer via Zoom, né, gravar, pode fazer via presencial nos congressos e tudo mais. Então, juntar as pessoas para discutir sobre esses assuntos e depois a gente dá o salto para a ação via outros programas da nossa cidade, né? Então, por exemplo, essa questão da nascente, tal. Queremos adotar como nossa cidade a nascente, nenhuma nascente a menos, como mote. Vamos botar o pessoal para discutir lá no meio ambiente, né? Como que a gente pode partir para a ação da melhor maneira possível. E aí, essas discussões, isso que for levantado lá, alimenta o grupo de fazedores e, né? Eu acho que tem uma sinergia aí legal, sabe? Você tá muda. Aí, pronto. Você cria um grupo de brasileiros nos Estados Unidos que vão salvar as nascentes americanas. Mas é que esse negócio do grupo dos brasileiros idealistas em Nova York tá bacana, viu? Eu conheci muita gente legal. Acho que vai rolar da gente dar uma mão aí para o que a gente está construindo. Wander, quero te ouvir. Bom, não anotei tanta coisa aqui que a reunião ia durar outro tanto do que já durou agora. Eu não tenho a característica de ser muito objetivo, mas vou tentar aqui. Bom, voltando da última fala, né, da Eliane sobre água, eu ia começar por outro ponto, mas vou começar daí. Algum tempo atrás, 2011, 2012, eu resolvi ter mais foco nas ações sociais que eu fazia e entrei num movimento aqui que a gente batizou de DIV Sustentável. Estava se procurando lá, através de uma consultoria de Belo Horizonte, qual era o mote, né? E eu propus que fossem os dois rios que cortam Divinópolis, o Rio Itapecerica e o Rio Pará, que recebem 85% do esgoto in natura. Tinha, numa época lá, 2013, 8 a 12 quilômetros de água-pé tampando a lâmina d'água, você não via água. Temos um contrato com a Copasa que a gente já paga há mais de uns 3 ou 4 anos, nós pagamos para o esgoto e ela não cumpriu nenhum cronograma. Enfim, eu fui nessa vertente da água, né, e a gente bateu cabeça e bate até hoje. A Copasa se resolveu com o ex-prefeito e ele prorrogou o prazo e ela não cumpre, o Ministério Público também dá guarida para ela, enfim. Não conseguimos avançar muita coisa. O Rio continua com 85%, né, de esgoto lá e a gente continua pagando e a Copasa continua não cumprindo o papel dela. Mas quando eu penso de 2012 para cá, o nível de conscientização, de mobilização de pessoas em torno da questão da água, tem aqueles que só vão lá e fazem uma catarse, né, no Facebook, xinga, desabafa e se resolve nisso e não vai além disso, mas tem alguns que fazem efetivamente alguma coisa, um mínimo, né? Então, a gente já conseguiu, criou-se uma CPI da Copasa e levantou-se o defunto que já estava morto e enterrado lá pelo Ministério Público, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade. Isso voltou à tona.
discutiu-se IPTU e uma série de coisas na cidade, e eu percebo, apesar da linha do tempo ser muito pequena, 2012 para cá, que as ações individuais de vários atores de Divinópolis, o Renato conheceu alguns, o Geraldo, com a nascente Bela Vista, que é uma nascente urbana, enfim, e outras coisas, a nossa cidade esteve aqui conosco, né, em 2 oportunidades. A vinda do Greenpeace deu uma incrementada muito boa aqui, só o fato do grupo de Belo Horizonte ter vindo aqui deu um rebu, né? Então, assim, parece que não aconteceu nada, né? A situação está lá, a princípio, do mesmo jeito, mas eu penso que em nível de conscientização de algumas pessoas, de surgimento de novos atores, aconteceu, sim, algumas coisas, né? É a questão do tempo. A gente tem uma expectativa de solução imediata, não vai acontecer, né? Você colocou agora mesmo, nós não temos 4.000 anos, né, de civilização, e não vai se resolver as coisas tão fácil assim. Bom, só um pouquinho do que eu tenho feito, Renato, para ver em como isso enquadra na nossa cidade, né, nos propósitos da nossa cidade. O grupo nosso de sustentável praticamente sou eu hoje. Quando eu assumo 1 ou 2, por uma coisa ou outra mais específica, eles vêm. E eu tinha decidido largar isso para lá e resolvi que não, vou ficar de ferrinho de dentista, mantendo uma página no Facebook e fazendo algumas ações nas oportunidades, nas janelas que surgem. Então, uma dessas janelas foi resgatar a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Divinópolis, que foi uma coisa criada na década de 40, 50, que transformou a Divinópolis numa cidade polo, e nós resgatamos essa agência, ela está fazendo muita coisa. Então, o Vander e mais 1 ou 2, eventualmente, lá do Divis Sustentável, foi lá e deu uma contribuição. No caso da agência, eu tenho um papel lá dentro. Da agência, nós criamos o Observatório Social do Brasil, Divinópolis, que está num processo de filiação ainda, a gente tem que acertar questões estatutárias, que não ficaram de acordo com o OSB, mas que está movimentando, já está causando consequências. E nesse período apareceu o que eu achei de mais interessante para mim, para o meu perfil, que foi a proposta simples do Dia do Idealista. Porque o que eu percebo é que as pessoas têm os seus ideais, alguns têm causas nas quais eles engajaram e não sabem como realizar, às vezes, os ideais, ou não se encontram, né? Tem alguns que têm vergonha de ser chamado de idealista, porque idealista é aquele sonhador que só pensa e não faz nada, né? Já tem uma pecha aí. E como é muito simples de realizar, dá algum trabalho, Eliane, eu concordo com você, de planejar e tal, mas acho que é no início, depois essa coisa tende a ser distribuída. Então, nós estamos partindo para o 3º dia do Idealista. Eu aproveitei do Cidades 2030, do trabalho do André, a estrutura do ODS, né? Eu estou perguntando para quem participa conosco aqui, em que objetivo, em qual dos ODS encaixa o ideal dele ou a causa dele, criei um formulário para isso, quase ninguém está respondendo, mas eu vou conseguir que alguns respondam, né? Alguns já responderam. A partir disso, eu penso em montar um mapa mais claro para as pessoas que têm ideais e não estão conseguindo realizar, eles próprios desenvolverem os ideais deles, criarem os grupos deles, se quiserem, e eu acho que devem, adotarem o que o AMI propôs, que esses encontros mensais, nas datas que ele propôs. Hoje eu tive uma reunião no CDL, por uma questão da minha empresa lá, tentando emplacar um negócio. E a pessoa já participou, a presidente do CDL aqui. Eu falei, por que vocês não assumem o dia do idealista do CDL? Está pensando nisso. A semana passada, o presidente do OSB, ele é uma pessoa muito ativa, ele é espírita, então ele tem um trabalho enorme, gigante aqui, muito grande,
nessa área, e ele também é presidente do Sincondiv, que é o Sindicato dos Contadores de Divinópolis, que é uma entidade grande, e ele também já está pensando em criar o Dia do Idealista para eles. Então, acho que esse papel que eu estou fazendo, eu falei assim, o meu ideal vai ser fazer isso. Fala para o outro fazer, né? Eu vou até um ponto com ele e estimulo ele a fazer, e o que está acontecendo aqui é isso, sabe? O que eu acho... Renato 2, né, Wander? Talvez. Estou aprendendo muito com o Renato. Eu estava com o microfone fechado aqui, mas eu ri pra caramba quando você falou isso. Não faz nada, só põe os outros para fazer. Mas acaba que a gente faz muito, né? Porque na hora que não dá, então, assim, despesas mesmo, dinheiro, às vezes furou lá, não vai ter o café, não vai ter não sei o quê, eu saio correndo lá, compro, enfim. Eu acho que eu vou conseguir dividir com as pessoas que estão se aproximando, né? Na nossa página no Facebook tem 170 e poucas pessoas que se inscreveram, e eu tenho certo já o pessoal de Libras que vai lá, tem jogos em Libras, né? Eu tenho comigo já no terceiro dia do Idealista que a gente vai fazer o Café com Prosa, que são senhoras que vão lá e oferecem um café em troca de um dedo de prosa. O CDL já apoiou, o Sincondiv está apoiando, então acho que esse negócio, tive uma conversa muito longa com o Renato, um dia desses, né, Renato, para entender qual é a do AME com relação a isso, porque meu medo é que a gente institucionalize o Dia do Idealista como marca e depois isso vire outra coisa lá na frente, que não seja o que a gente está fazendo aqui, tirando essas preocupações. E vou lembrar aqui o filme O Efeito Borboleta. Eu acho que o papel é esse, é dar uma clicadinha aqui, uma clicadinha ali e deixar que as coisas vão acontecendo na medida do possível, com algum controle, algum apoio que a gente possa dar mais objetivo e outros não, deixando o universo conspirar mesmo a favor, né? Porque tem muitas organizações, hoje eu estava acompanhando dos grupos lá do Cidade 2030, eu parti para outros lá, né? Que acho que é o que o André se referiu há pouco, que tem pessoas de alto nível lá, tem vários observatórios sociais, então assim, eu tive acesso a uma fonte que eu nem imaginava que eu teria, qualificada de informações, em vez de estar pegando lá no Facebook, no mercado de pulgas lá, eu estou pegando de lugares e de fontes boas, informações úteis, que eu tenho repassado no meu círculo aqui. Estou falando como DIV sustentável, mas eu não quero nenhuma institucionalização de nada, não. E tem dado algum resultado, as coisas estão começando a acontecer. Às vezes a gente não aparece, mas não tem que aparecer, não precisa. Desde que a coisa rolou, né, ou teve uma participação da gente lá, fechando já, né, uma coisa que eu acho que vai ter um efeito interessante. Eu tive um ahá, né, como a gente aprende lá no Dragon Dream, num momento dentro de uma organização aqui, uma ONG, e me ocorreu de colocar containers em pontos estratégicos da cidade para recolher o lixo eletroeletrônico, principalmente porque vai ter muita televisão para descartar aí agora, e articulei quem é que daria destino a isso aí, achamos as empresas certificadas que faríamos e já tem o primeiro container, né? E não satisfeito, uma pessoa um grupo de jovens que são funcionários da VLI, foram me conversar comigo lá no coworking, né? Wander, a gente está com um processo de criatividade dentro da VLI, o que você pode passar para a gente? Eu falei, em vez de container, que eles são pequenos, né? Por que vocês não põem vagões nos pontos estratégicos da VLI, fazendo o mesmo projeto? Então, assim, isso foi só uma ideia, eu fiz uma parte, a partir de um certo ponto, não fui mais eu que fiz, né? Já foram a ONG e outras pessoas, espero que a VLI adote isso aí e que coloque os vagões para coleta de lixo eletroeletrônico nos trilhos, entregue no Porto de Santos, manda isso para o Japão, para a China, para algum lugar aí que possa dar o destino certo. Então, assim, isso que aconteceu comigo é o que eu quero contaminar alguém para ele sair fazendo. E ele vai beber das fontes aí da nossa cidade, do Cidades 2030, vai beber lá da fonte do OSB,
e de onde mais eu tiver recursos para estar compartilhando com as pessoas. Eu acho que o caminho é esse. Bom, era isso. Muito bacana aí o relato. Eu acho que é isso. Sociedade, a gente tem essa possibilidade de atuar em rede hoje, né? Mesmo lá, vocês estão aí, cada um em Nova York, outro em Divinópolis, né? O Everson Eliane, eu não sei ainda quais cidades atuam. BH. BH? Pois é. Morei vários anos aí em BH, sou de Ouro Branco, agora estou em Brasília. E é isso. Eu acho que um dos desafios que a gente tem que ter é isso. Como é que a gente qualifica a informação? Acho que reinventar a roda, às vezes até é legal, né? Acho que as pessoas têm que ter um certo poder de reinventar um pouco a roda. Acho que não é ruim, mas sempre reinventar a roda, eu acho que a gente tem que evitar. Quanto mais a gente puder compartilhar informação, levar aprendizados, né? E trabalhar para que a sociedade tenha essa vontade, essa disposição de levar a informação certa para o momento certo, assim. Perceber que as pessoas estão lá criando, está debatendo um problema, etc. Você vai lá sutilmente, manda um link para um, para outro, manda um contato, não, conversa com esse cara aqui da CGU, do TCU, do movimento lá de Nova York, idealistas, os caras sabem fazer engajamento, etc. Então, se a gente conseguir esse processo de inteligência coletiva, a gente conseguir fazê-lo melhor, eu acho que é muito bom. Só pontuar aqui que eu acho que isso daí é uma outra sinergia interessante da nossa cidade com o Brasil 2030, sabe? Os dois, eles têm como modus operandi a conexão entre pessoas, ideias, né? Colaboração. Então, acho que aí também é um indicador que pode ser uma aliança aí bem bacana. Gente, eu estou quase 2 horas, né, aqui, né, que a gente está conversando. Aqui nos Estados Unidos são 7h45. Eu queria sugerir de passar a palavra final aí para o Everson, mas no sentido de fazer uma amarração total de tudo que a gente conversou e, sobretudo, o que você está pensando, Everson, para a reunião do Conselho, né? Quando, né, vai ter o evento Dia do Idealista lá no dia 5, que cai num sábado, né? Pode ser um dia interessante para já aproveitar que o circo vai estar armado e fazer essa reunião. Ou pode ser também alguma coisa assim virtual, dia de semana mesmo, né? Ver a pauta, o que você sente que são as necessidades aí de discussão do conselho ou deliberação, né? Teve aquele e-mail que eu falei mostrando assim que bem, as coisas estão fluindo, muita atividade e tal, mas tem muita coisa ficando para trás aí, né? A prestação de contas demorou 2 meses. O boletim. E eu não quero fazer nesse treco que você está falando aí, não. No meio clipe. Quero não. Eu quero mudar esse negócio todo. Se você deixar, se você quiser ajuda, tamo aí. Se não, goodbye. Pode pegar então. Tá entregue, Eliane. Eu preciso das notícias. Ah, obviamente. Tá. Mas eu submeto a vossa opinião antes de divulgar. Meu patrão. Não, vamos, depois a gente conversa só disso, porque para ver o que você está pensando e como que a gente faz esse fluxo, né, das informações para chegar até você. O que eu estou pensando é fazer o boletim. E o fluxo de informações é só começar. Tá resolvido? Uai, tá, então começa, então. Passo a bola aí pro Everson. Já não falo mais, agora eu só falo tchau. Não, Renato, mas que bomba você jogou. Eu preciso falar para vocês uma coisa. Ô, Everson, eu preciso falar uma coisa para você colocar na sua próxima, para ser discutido.
sem direito a dizerem não. Eu já falei mais ou menos outro dia, não sei se foi só para o Renato ou se eu mandei geral. Eu estou começando a organizar uma caravana, mas é uma caravana um pouco diferente da caravana anterior. No norte de Minas, nortão de Minas, tem um quilombo, chama-se Quilombo Buriti do Meio, onde nasceu uma amiga minha que pertence àquele grupo de negros que eu criei, que ajudei a criar, né? E que cuida de dança afro-brasileira. E é uma associação que cuida de ajudar, né, as pessoas de cor negra a sair dos imbrólios. Mas aí é o seguinte, eles vieram aqui no carnaval por quê? Porque o bloco chama Odum Orixás, o grupo e a associação. O bloco criou como tema do carnaval foi sobre o Buriti do Meio, o Quilombo Buriti do Meio. E vieram 4 mulheres, 4 senhoras, uma delas é a pessoa, eu diria chefe lá, essa é a Renata, lá do Quilombo. E aí, elas aqui colocaram algumas necessidades que o Quilombo estava, umas coisas assim muito práticas, algumas baratas, outras não, mas de qualquer maneira, eu resolvi assumir, dar uma ajuda lá. Então, eu estou tentando organizar, primeiro, um encontro entre eu e essa minha amiga, que devia ter sido hoje, eu tive que desistir, porque ela estava lá na cidade administrativa e ia chegar atrasada, e eu tinha que 7 horas estar aqui. Aí, para a gente conversar, nós duas e mais alguém que quiser, vamos lá no Buriti do Meio, para ver em loco o que é conversar com as pessoas. E isso seria uma parceria com a nossa cidade. Uma parceria no sentido de tentar ver o que é que nossa cidade poderia estar também encabeçando como ação, além do próprio caravana propriamente dita, mas eu acho que a experiência lá de Divinópolis, da do Wander, pode ajudar muito, e Raul Soares parece que teve caravana, né, Renato? Há mais tempo atrás. De qualquer maneira, é isso. Então, eu queria que você colocasse isso como uma das coisas a ser conversadas na próxima reunião do Conselho, tá? Esse quilombo lá de Buriti do Meio, para a gente verificar e ver se a gente faz uma caravana lá. Falou? Não sei quando, não. Depois do segundo semestre, daí para frente. Falou? Falou. Já está aqui na pauta, velho. Eu tô sabendo. Você, ó, porreta. Então, a Renato jogou uma bomba aí agora, porque eu não fiz muitas anotações, não. Acabou que... Pode falar o que você quiser, Everson. Não precisa fazer um fechamento aí de amarrar tudo, não. Mas, assim, é um fechamento da reunião, porque daqui a pouco eu quero ir para casa. Tudo bem. Pô, o que eu posso falar, assim, que eu fiquei refletindo muito ao longo do que foi falado por todos vocês, a respeito de como a nossa cidade pode participar mais dessas ações aí que estão sendo feitas, né? E uma coisa que eu tenho pensado também em levar para a próxima reunião é tentar motivar mais o conselho a ser mais ativo. Eu tô achando que a gente está meio parado, sabe? Até eu estava me sentindo assim meio paradão, até conseguir me organizar um pouco melhor e voltar à atividade agora esse mês. Eu acho que o conselho tem que ter uma postura mais ativa para poder engajar a nossa cidade nessas ações. Quando o Renato estava aqui, o Renato era, acho que o membro mais para frente, né? Eu acho que depois que ele saiu, tá faltando a pessoa que vai tomando, que é o papel do conselho, né? Que cada um deveria fazer de ir mais para frente, tocar nas coisas e fazendo, indo desbravando, né? Sendo pioneiro, assim, meio bandeirante. E eu acho que a nossa cidade tem muito o que trocar, dialogar com o que o Wander quer fazer, com o que o André também quer. Eu acho que uma troca que todos nós podemos sair ganhando, sabe? Tanto a nossa cidade como associação, quanto cada um individualmente, como pessoa, né? Como cidadão. E
Como outros assuntos da reunião, tem a participação, né, do André, se ele topar, no conselho, a Mariana também, que ela não pôde participar dessa reunião, mas a Mariana tem tido uma atuação muito ativa na nossa cidade. Eu tenho conversado com ela por WhatsApp, e ela é uma pessoa que tem ótimas ideias e tem assim, uma motivação muito bacana também, uma força de vontade muito bacana. Coloquei aqui agora a caravana da Eliane, a gente tem que discutir também a prestação de contas. E deixa eu ver. É isso, né? Não sei. Tem mais alguma coisa? Sei, o Wander quer sugerir algum tema também para ser discutido. Não, eu não tenho sugestões, não. Eu estou com foco mesmo no dia do idealista e da forma que eu falei para vocês, né? Mas o direcionamento que a nossa cidade der, se forem as águas, enfim, a gente vai acompanhando aqui. Bom. O Everson, tem um outro tema que eu não sei se é muito discussão, mas é algo que tem a necessidade da gente engajar os líderes, principalmente, no conteúdo do site novo, né? Isso. Tem o site também. Então, assim, o site era para estar pronto, segundo o contrato, no final do mês agora. Mas atrasa, então tá lá o programador, o designer, estão mexendo. E eu sinto que tem uma necessidade grande da gente sempre ir trazendo novas pessoas para o conselho e assumindo algumas funções, né? Então, por exemplo, a função de secretário, né, que é a Jussara da nossa cidade. Mas aí, algum tempo atrás, a Jussara falou: gente, eu não estou dando conta, não sei o quê, e abdicou ao conselho, né? Não abdicou a questão de ser secretária, porque eu pedi para ela, porque eu falei: olha, se você tiver que sair, tiver que entrar outra pessoa, a gente vai ter que levar no cartório e pagar os R$ 500 que o cartório paga para fazer qualquer novo registro e tal, né? Então, acho que não tem necessidade por agora, assim. Mas precisa de alguém, né, ter essa função, por exemplo, né? E assim por diante. Acho que tem tem algumas funções assim de mantenimento da associação, né? Que é assim, tem um primeiro nível, que é aquele nível assim mais básico, que é secretário, tesoureiro, presidente, vice, né? Aí depois tem um segundo nível, que são as coisas assim de comunicação, de relatório, que a gente tem até já um recurso e um plano para a gente remunerar os associados que forem fazer esses papéis, né? Mas ainda não tivemos fôlego assim do supervisor, né, que seriam os conselheiros, os líderes, de estarem criando essas funções, né? E aí tem o terceiro nível, que é quando aparece um projeto. Então, por exemplo, outro dia a Mariana trouxe a sugestão de escrever um edital para o Fundo Casa, né? E aí veio o Felipe e o Guilherme com uma proposta de lixo orgânico, né? E o Marcos, como líder, aceitou, entrou nesse time também para eles juntos escreverem o edital. E funcionou, sabe? Assim, conseguiram escrever, submeter o edital, estamos esperando a resposta, né? Então, esse outro daí é um terceiro nível que é de acordo com a demanda. E se tiver interesse dos líderes e se tiver disponibilidade dos líderes. Se não tiver, a gente não participa do edital e tá ok. Ninguém sofre por isso, né? Acho que é mais ou menos onde a gente quer chegar.
O complicado é essa questão da vida que entra no meio, né? É a vida. Parece também até que o nosso modelo econômico não quer que a gente participe, tenha um papel de cidadão, né? Participe muito dessas coisas, assim, que é difícil conciliar. Eu saio de casa aqui 8 horas, chego 19 horas. Exato. Então, assim, mas eu acho que por causa disso, é um modelo distribuído, né? Em que a pessoa consiga oferecer, né, só o que ela dá conta por causa da vida dela, né? Porque não adianta nada a gente querer fazer 1000 coisas e a gente não aguenta. Então, uma coisinha pequena, assim, da pessoa, eu vou cuidar do Facebook, sabe? O Facebook vai estar sempre com movimento e tal, ou então, igual o Eliane falou, né? Eu vou fazer aí o informativo e tal. Ótimo, já é uma coisa que está sendo feita, tranquilo, sem pesar, né? Entendi. E para isso a gente precisa de mais pessoas vindo, né? Assim, porque algumas pessoas cansam, elas ou chegam numa situação da vida que fala assim, ó, não estou dando conta de acompanhar, né? Aí traz uma pessoa nova, né? Ou pessoas novas. Então tem que ter tipo um que eles chamam de pipeline, né? Que é uma fila, né? Um plano de carreira, sei lá, uma coisa assim que a pessoa ela se associa, depois de um tempo ela vai conhecendo, fazendo amizade, pegando firmeza, aí é uma coordenadora, tá? Aí depois ocupa uma função no conselho de líderes, aí vem a vida, ela sai um pouquinho, depois volta, né? Acho que é por aí. Mas é isso. E qual dia que você pensa, o Everson? Acho que dia 5 foi uma boa sugestão, viu? Você troca dia ideia, 5 então? Não, gente, pelo amor de Deus. Mas dia 5 é dia do dia 5/5, pelo amor de Deus. Ainda vou ter que ficar sentado aqui na frente vendo suas caras, nem morta. Não, a gente já faz tudo no mesmo lugar. Nem morta. No final do dia idealista, nossa, eu chego morta em casa. Você passa o dia inteiro por conta daquela correria, daquela coisa. Mas e se for parte da atividade do dia do idealista? Nem as mulheres velhas lá que eu ajudo, junto com a velha aqui, não dão conta. Não dão conta de ficar na frente do aparelho assim, só de papo, não dão conta. O negócio delas é televisão, o maridão, o filhão. Não, dia 5 não. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um calendário aqui. Nem. Sumiu meu calendário. Não, dia 5 é sábado, né? Domingo 6, segunda 7, dia 8, terça-feira. O Renato desiste do encontrão da terça-feira depois do dia 5. E aí o encontrão pode ser também um encontro de líderes. Pois é. Faz nisso aí, Everson, pelo amor de Deus. Pode ser. Obrigada, Everson. Você é tão bonzinho. Não, é isso mesmo, é sério, pelo amor de Deus. Manda quem pode, obedece, eu e Everson que temos juízo, né? Quem tem juízo. Ué. Aqui, primeiro que é a única mulher nessa história toda, né? Que eu já vi que essas mulheres de nossa cidade estão com nada. Né? Segunda, mais velha. Terceira, mais bonita. Aí, ó. Tá no meu grupo, o pessoal me chama de cabelo de fogo, né? Não é à toa. Gente, então, foi um prazer muito grande aí. Obrigado por terem vindo, né? Sempre bom conversar aí com vocês, trocar ideia. Eu gosto muito mesmo, embora ficar na frente de uma tela por 2 horas, com vocês o tempo passa que não é nem sofrimento. Beijo para todo mundo aí, ó. Um abraço, gente. Bom descanso. Tchau. Prazer, André. Volte para brigarmos juntos. Vamos lá. Eu vou entrar nos grupos lá, viu?
Entra sim. Tchau, Gemerson. Tchau.